Boa tarde, pessoal. Sejam Boa todos tarde. muito bem-vindos. Essa é a nossa aula... Essa é a nossa aula magna, terceira etapa do processo de inscrição, para quem quer participar do curso de hotelaria hospitalar do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou o Lucas, uma das pessoas que está em contato com vocês desde o início das ações, tá? Comigo está toda a equipe, vocês vão conhecer todos hoje, ou boa parte deles. E o encontro de hoje é para a gente entender um pouco o que é esse curso, o que é que o curso oferece e qual o objetivo, tá bom? Quero chamar a Elaine, que vai estar conduzindo aí o encontro de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos ter momentos para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem, tá bom? E esse primeiro momento é mais para a gente se apresentar mesmo, e vocês conhecerem a equipe e conhecerem qual que é a nossa proposta, tá? Elaine. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu e o Lucas, a gente vai estar acompanhando vocês aqui, né, durante a live, contando um pouquinho sobre o curso. Tem alguns convidados aqui que a gente também vai chamar para falar com vocês. Antes de começar, eu só queria pedir para vocês desligarem o áudio, tá? Ativar o mudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal aqui no chat vai estar orientando vocês, tá bom? Eu só vou pedir para vocês desligarem para todo mundo conseguir acompanhar. Lucas, eu vou pedir só para você colocar a apresentação, para você projetar, para a gente começar aqui com o pessoal. Tá eu não bom? consegui botar a foto, eu não consegui ir no vídeo aqui ainda. Se vocês não conseguirem pôr o vídeo, gente, não tem problema, tá? Para vocês desligarem o áudio, vocês têm que... onde tem um microfone, vocês vão clicar e aí ele vai desativar e vai deixar vocês no mudo, tá bom? Tá. E aí vocês podem ir perguntando pelo chat que a equipe vai orientando vocês. Pode passar a próxima, Lucas. Pessoal, então a ideia hoje da live é contar para vocês um pouquinho como funciona o curso, tá? Então, o que a gente vai ter de conteúdo, o que vocês vão aprender, como que vai ser, né, as próximas etapas aqui do processo seletivo. Então, fiquem à vontade para colocar todas as dúvidas de vocês aqui no chat, tá? A gente não vai abrir o áudio, porque a gente está aqui em 130 pessoas, então tem muita gente. Então, a ideia é que a gente selecione algumas perguntas para responder ao vivo, e algumas perguntas a gente vai estar interagindo aqui com vocês no chat, tudo bem? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o período do curso, né? Vocês devem ter observado lá na divulgação, que o curso vai acontecer de 5 de outubro a 9 de dezembro, toda quarta e toda sexta-feira, das 15h30 às 19h30, o curso vai ser presencial, então é importante que vocês tenham disponibilidade tanto nesses dias como também nesse horário, tá? O curso ele é 100% gratuito, tá? A gente não cobra nenhuma taxa, nenhum valor de vocês em relação a isso, e no final as pessoas que forem aprovadas vão estar recebendo um certificado desse curso. Que aulas que a gente tem no curso? A gente tem aulas de hotelaria, que daqui a pouquinho a equipe vai contar para vocês um pouquinho como funciona. Tem aula de informática, que a gente também vai contar um pouquinho que vocês vão aprender. Tem algumas aulas de soft skill, que são aulas comportamentais, e a gente também tem algumas aulas de condicionamento físico, para preparar vocês no sentido realmente da atividade que vocês vão executar e para a questão de qualidade de vida também, tá? O local do curso vai ser ali na Bela Vista, a gente está próximo tanto do metrô Trianon-Maspen, como também do metrô Consolação, então é um acesso super tranquilo, e a gente fica ali na rua Peixoto Gomide, que é o prédio administrativo do Sírio-Libanês, tá? Muita gente está falando aqui que está sem o som. Pessoal, vocês precisam clicar no microfone e ativar o som para vocês conseguirem escutar. O que eu vou sugerir quem está sem o som? Para vocês saírem, voltarem novamente para aqui para o Zoom, e aí vai aparecer para vocês ativarem o som, e aí vocês vão conseguir escutar, tá bom? Tem muita gente aqui, se o pessoal do chat também puder orientar, que tem bastante gente sem conseguir escutar, tá? E agora eu vou chamar a Iramai e o Edilênio, que eles vão detalhar para vocês um pouquinho, tá? Sobre as aulas do curso, e vão contar um pouquinho o que vocês vão aprender.
Se vocês puderem abrir o som, aí o áudio, Edilene, o Iramaia. Boa tarde a todos. Dá para ouvir, Elaine? Estou ouvindo. Todos aí? Acho que a gente só está com bastante gente ainda que está sem o som. Mas a gente está orientando eles, Edilene, você e a Iramaia podem falar, tá bom? Pode passar a apresentação, Lucas. Caneta. Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho da nossa realidade aqui na instituição, o que o auxiliar de hotelaria ele vai exercer. E durante o curso, quem for realmente avançar de fase, a gente consegue explorar um pouco mais a nossa realidade. A gente pegou algumas informações, só para deixar claro o que faz o auxiliar de hotelaria. A gente vai fazer um breve resumo. Eu, Edilênio, estou como supervisor de hotelaria, quem vou estar conduzindo essa turma com aqueles que forem seguir a próxima etapa. Aqui conosco temos a nossa gerente, a Iramaia. Ela Boa tarde. E depois, para tirar todas as dúvidas, nós temos aqui ex-alunos também que participaram, tiveram do outro lado, assim como vocês, e aí pode compartilhar, pode contar um pouquinho mais das suas experiências, tanto do curso e um pouquinho mais da realidade aqui dentro da instituição. Lucas, se você quiser passar, por favor. O objetivo do curso de auxiliar de hotelaria é capacitar profissionais para desenvolver serviços de higiene e hotelaria em ambiente hospitalar, conscientizar quanto aos riscos e perigos e as possíveis contaminações do ambiente, preparar o profissional quanto à importância de garantir um ambiente sempre organizado, e reforçar quanto à importância do nosso trabalho e contribuir minimizando os riscos de infecção hospitalar. Deixa eu aproveitar e complementar para todo mundo, né? O nosso objetivo desse bate-papo hoje com vocês, essa conversa que a gente está fazendo, é para a gente deixar bem claro qual é o papel de auxiliar de hotelaria dentro de uma instituição de saúde, que é muito diferente de um papel de auxiliar de hotelaria em um hotel. As características de ser um hospital, o que a gente vive dentro de uma instituição de saúde, é uma característica bem específica, diferente de um hotel, por exemplo. E aí, a importância da gente ser muito claro com vocês com relação àquilo que tem alguém com o ponto aberto. Posso? Vou continuando aqui. Então, a gente falando do papel de auxiliar de hotelaria, nós estamos bem na linha de frente, trabalhando junto com os pacientes no cuidado da infraestrutura do hospital. Então, a parte de serviços de higiene, a parte de serviços de limpeza, toda a parte que diz a conservação e a desinfecção das superfícies na instituição fica a cargo desse auxiliar de hotelaria. Pode seguir, Edilênio. Foi um breve resumo do que a Iramaia tem falado aí mesmo, e a gente já avançou com os objetivos do curso, mas pode seguir, Lucas, por favor. Não, pode levantar. O curso tem uma parceria um conjunto, né, o Abraço Seu Bairro, que nos apoia, tanto nos apoia, a hotelaria e a atração de talentos, que é a equipe do RH. Então, aí já estão linkados, né? Então, os aprovados, né, têm chances, né, têm a oportunidade
e aí eles futuramente serem contratados aí para atuar na instituição. Então, pode avançar, Luz. Ira Maia, que é a nossa gerente, acabou de falar um pouquinho com vocês. Eu, José Edilênio, e 2 representantes que temos aqui do nosso lado. Em breve, eles falarão um pouquinho sobre suas experiências vividas. Acho que era legal a gente se apresentar, né? Acho que, Edilene, contar um pouquinho da sua história do hospital, como é que foi sua trajetória aqui no hospital para o pessoal conhecer. Posso começar? Bom, eu, Edilene, atuo na instituição há 15 anos. Tá escutando alguma coisa? Ah, tá. Então agora foi. Dá para Era ouvir? só isso, só, né? Dá. Eu, Edilene, atuo na instituição há 15 anos. Comecei aqui também como auxiliar de hotelaria. Fui buscando conhecimento. Atuei 2 anos como auxiliar de hotelaria. Depois, minha trajetória, passei como líder de hotelaria por 4 anos e 6 meses. E aí, continuei buscando e aí fui promovido para supervisor de hotelaria. Ao longo dessa trajetória, estou há 12 anos nessa linha de treinamentos, né, diretamente com os contratados, os novos contratados aí. Então, caso sejam contratados, passarão comigo, a gente vai compartilhar as nossas experiências, né? Ao longo desse tempo, a gente compartilha a experiência aí junto ao Abraço. Eu quem acabo ficando responsável na parte do curso de hotelaria. Um pouquinho sobre mim, depois vocês podem saber um pouco mais. Aí eu passo a bola aqui para Luma. Olá, boa tarde, eu sou a Luma, tenho 6 meses de hotelaria. Vim do curso também, entrei pelo Abraço Seu Bairro. Fiquei bem ansiosa para entrar, foi tudo muito... Fiquei ansiosa, ao mesmo tempo com medo de não passar no curso, como ser, mas foi bem legal. Hoje eu estou aqui, meu curso é maravilhoso, trabalhar aqui é maravilhoso, é sempre uma história diferente. É isso. Esse é a Luma. Leandro, fala. Boa tarde, pessoal. Me chamo Leandro. Hoje eu estou como supervisor de hotelaria, tá? Atuo na parte operacional. Eu fiz o curso em 2017, curso do Abrace. Fui contemplado pela vaga de auxiliar de hotelaria lá em 2018. Então, iniciei minha jornada profissional dentro do Círio em 2018, onde fiquei 2 anos atuando como auxiliar de hotelaria. E, posterior a isso, fui promovido para técnico de hotelaria, né? Sempre, obviamente, buscando me aperfeiçoar, estudos. E em um ano e meio já estou atuando como supervisor de hotelaria, então, na parte operacional. Então, assim, é um curso onde me deu uma outra visão do que era, principalmente a parte da área da saúde, em relação a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, aproveitem as oportunidades, tá bom? Falando um pouquinho de mim, eu sou Ira Maia, eu estou na instituição há 17 anos. Cheguei aqui na instituição como uma recepcionista, depois eu fui concierge, trabalhei no time de hospitalidade, depois eu trabalhei como assistente de atendimento no call center, depois eu passei como supervisora de hospedagem, fui coordenadora de hospedagem, e há 2, 3 anos eu recebi o bastão da minha gerente para assumir essa função da gerência de hotelaria. Como vocês podem ver, a gente tem uma trajetória de longos tempos aqui no Círio, né? E com muitas oportunidades de crescimento. E isso é uma coisa que a gente se orgulha muito de dizer,
de que a gente trabalha no Sírio e que aqui a gente tem muitas oportunidades de crescimento e de se desenvolver e de aprender. E dentro da nossa área tem várias outras pessoas que já foram e são de outras áreas dentro da instituição. Então, tem auxiliares de hotelaria que hoje já estão na enfermagem, tem auxiliares de hotelaria que trabalham na Copa, tem auxiliares de hotelaria que trabalham na central de serviços, tem auxiliares de hotelaria no almoxarifado, em quase todas as áreas da instituição. Então, é uma instituição que acolhe, é uma instituição que abraça, que dá muita oportunidade. E aí, vendo pelo curso do Abrace, a gente só reforça tudo isso que a instituição proporciona para nós colaboradores aqui. Eu gosto sempre de contar, para vocês saberem o orgulho e a admiração que a gente tem de trabalhar no Sírio-Libanês. E da gente poder proporcionar e compartilhar isso que a gente vive aqui diariamente através desse curso com vocês. Aí, alguns depoimentos. E aí vocês veem que nós estamos numa ótima escola. E para quem quer aprender, eu acredito que nós temos a oportunidade aí de buscar e crescer, isso depende de cada um de nós. Então, foi uma breve apresentação, tem muitas histórias aqui dentro, como a Iramaia comentou, e o que a gente pede para vocês sejam contados, que vocês criem a sua. Então, cada um que possa, né, criar a sua identidade, fazer o seu melhor, que aí uma hora a conta vem positivamente. Pode passar, Lucas, por favor. Você está sempre breve, para liberar vocês também, né? Bom, o que faz um auxiliar de hotelaria? Vai atuar na área de higiene, vai limpar, organizar os materiais e equipamentos para realizar a rotina de trabalho, executar a limpeza de todas as áreas do hospital, realizar a segregação dos resíduos nos setores, roupa suja das unidades e manejar hampers, realizar abastecimento dos insumos. O serviço de limpeza e desinfecção de superfície em serviço de saúde compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas. Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando os equipamentos e instalações, evitando principalmente a manutenção de micro-organismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. Como viram aí, nós temos uma responsabilidade de contribuir com o tratamento do doente, né? A gente, por mais que a gente fale tanto de hospital, a gente associa a quartos, né? A gente está falando, mas em todas as instalações dentro do hospital, que pode ser que tem as áreas, a classificação das áreas, e aí depende do ambiente que a gente vai atuar. Mas é aí que a gente tem a responsabilidade de contribuir e minimizar o risco de contaminação cruzada dentro da instituição, e até mesmo para nós mesmos, a gente acaba levando esse aprendizado para nós. Pode mudar, Lucas, por favor. Tem contribuição, né, Maia? Vamos lá. Podemos seguir. Como dito, o hospital tem classificado por áreas, né, áreas críticas, semicríticas, né? E aí existem algumas técnicas, né? É o que faz realmente o auxiliar de hotelaria, né? A gente vê, a gente precisa manter a limpeza de teto, paredes, né? Limpeza do mobiliário. A gente vai garantir o ambiente sempre limpo e organizado, né? Então, tem o exemplo de alguns ambientes aí, e aí a imagem ilustrativa demonstrando o que faz o auxiliar de hotelaria. Limpeza de escadas, limpeza de bancadas, teto, parede, elevadores, manter mesmo o ambiente sempre limpo, deixando com aspecto de organizado. Eu vi que apareceu uma perguntinha aqui no chat. Pode ir respondendo, né? A gente vai vendo aqui, a gente pode ir respondendo. Ó, cada limpeza de 2 pessoas. Então, a gente aqui, as áreas, elas têm os cronogramas pré-definidos, né? Então, cada espaço do hospital tem uma pessoa responsável por cuidar daquele espaço e como ele vai fazer a limpeza, que tipo de limpeza ele vai efetuar.
A maior parte desses cronogramas, eles são efetuados de maneira individual. Eles não são feitos em dupla. Eventualmente, pode ter uma necessidade de você fazer em dupla por algum equipamento, ou por alguma mesa, ou por a gente ter que manipular algum tipo de móvel, que aí precisa de um esforço de 2 pessoas. Mas, normalmente, a rotina é feita por uma pessoa só. Tanto na limpeza de um quarto, quanto na limpeza de um consultório. As atividades são distribuídas entre a equipe para que ela seja uniforme, né? E aí, falando um pouquinho dessa questão da limpeza, depois da pandemia, a gente tem uma questão que ficou muito nítido para as pessoas, a importância da limpeza, não só em casa, né? Não só no ambiente hospitalar, mas em tudo, no transporte público, no supermercado, na farmácia, em todos os lugares que a gente transita. Acho que a pandemia floresceu a importância do processo de higienização. Dentro do hospital, isso ficou ainda mais latente, porque como a gente lidou, hoje a gente tem conhecimento, sabe da pandemia, sabe do Covid, mas lá no começo, quando a gente não tinha esse conhecimento todo, a gente não sabia exatamente, né, tudo que fazia, como é que a gente matava esse bicho, que tipo de produto, tudo isso trouxe para a gente muita insegurança. E o que garantiu que a gente tivesse um trabalho seguro dentro da instituição são os nossos processos, é a forma como a gente limpa, que aí é muito diferente do que a gente está acostumado dentro das nossas casas. Às vezes a gente limpa a nossa casa e aí, quando a gente chega na instituição de saúde, a gente fala, nossa, eu não sabia limpar. Agora eu aprendi como se faz uma limpeza correta, né? Então, a gente tem vários depoimentos de colaboradores que contam, né, que vão para casa e aí falam para a esposa, falando, olha, isso do jeito que você está limpando está errado, não é assim que faz. E aí as esposas falam, como não? Tá certo, é desse jeito mesmo. E aí você fala, não, mas não é. Agora sou eu que sei como limpa. Eu vou te ensinar como que é o jeito certo. Então, a gente tem vários depoimentos de esposa que conta para o marido, e o marido fala, não, mas como não? Não, não é assim. Então, o auxiliar de hotelaria, a gente tem que desmistificar. Então, a gente desconstrói tudo aquilo que a gente tinha de limpeza, conhecimento de limpeza, e a gente reconstrói aqui nesse curso mesmo. Vocês vão ver a diferença do que a gente aprendeu e do que, de fato, é a limpeza para a gente garantir segurança no ambiente, principalmente quando a gente fala de pacientes, né? De pessoas que estão precisando de cuidado. E a gente tem, como foi dito aqui mesmo, pela Ira Maia, a gente vai aprender como fazer a limpeza na técnica, né? É claro que a gente entende que tem que fazer a limpeza, e agora a gente vai começar a entender um pouco mais o outro lado, o mundo invisível. E aí a gente precisa entender de algumas técnicas, né? Por onde começa, por onde termina. Aí a gente tem um ambiente, um exemplo de um quarto, né? E aí a gente tem uma sequência de limpeza, tem todo um processo, a gente vai aprender no decorrer do curso o know-how, como fazer no dia a dia. Claro que a gente vai entender primeiro a importância da higienização. Muitas vezes a gente vem com aquele, né, com aquele pensamento de que está limpo e é o suficiente. Meu supervisor pediu para limpar, mas o que eu vou limpar se está limpo? A gente precisa entender que nós estamos lidando no mundo invisível. Nós estamos no ambiente hospitalar. E aí a gente vai ter uma rotina, é claro. Fui perguntado quantas vezes é feito por semana, existe um cronograma, a gente vai falar sobre cronograma, vai falar sobre a rotina, sobre as técnicas da limpeza. Aí está o exemplo de um quarto, de como fazer a limpeza concorrente, né? E aí as partes mais limpas, é claro que é sempre primeiro, com os equipamentos, com os recursos que nós temos, né? Que a gente também tem recursos que facilitam o processo, o trabalho, né? Pensando tanto na otimização do tempo e até mesmo na nossa ergonomia, pensando no bem-estar do colaborador. Aí só algumas imagens ilustrativas dentro de quartos, né?
UTI, né, centro cirúrgico, todas as áreas, aplicando a mesma técnica. Algum complemento, né, Maia? Isso aí, podemos seguir. Contempla, além da limpeza dos quartos, né, salas, box, né, a limpeza dos banheiros, né, que não tem, onde a gente for, vai existir banheiro, a gente vai precisar garantir a manutenção dos serviços, né, limpeza do piso, também existe toda uma técnica, e o uso correto dos nossos equipamentos, até mesmo para evitar quebras e pensando também na ergonomia do colaborador. E pensando no cliente também, né? E no exemplo do banheiro, né? Se a gente não faz um processo correto, o risco de queda, né? A gente pensa, além de pensar no cliente, temos que pensar em nós também. Então, tudo isso aí a gente vai detalhar mais durante o curso. Vou complementar, tá, Edilênio? A gente tem que lembrar, né, que a gente está num ambiente hospitalar e que nesse ambiente hospitalar a gente vai lidar com fragilidades humanas, né? A gente vai lidar com fragilidades das pessoas. Elas estão precisando de cuidados. A gente vai ter pessoas jovens, a gente vai ter pessoas idosas, a gente vai ter pessoas com diversos tipos de doenças, né? E aí, quando a gente fala do processo de higienização, a gente tem que lembrar, e aí a gente gosta de ser muito transparente com vocês, assim, porque é a realidade, né? É que, muitas vezes, o banheiro, ele não vai estar nessa condição para a gente poder limpar. Que muitas das vezes a gente vai ter um paciente que está com algum problema e vomitou, que passou mal, que teve um extravasamento porque o curativo, né, diarreia, alguém colocou aqui, né, ou é uma pessoa idosa. Então, a gente tem que lembrar que muitas das vezes a gente vai lidar com essas fragilidades das pessoas, né? Elas se sentem muitas vezes constrangidas de ter que chamar alguém para fazer a higienização, porque ela fala, poxa, eu vomitei, desculpa, eu não queria, mas né, ela está doente, ela está precisando de atenção, ela está precisando de cuidado. E aquilo é muito mais forte que ela. Então, é só para a gente lembrar que essas cenas a gente vai se deparar, mas que a gente olha para a pessoa com muita empatia e entendendo que o nosso papel é de ajudar ela a ficar bem, né? E que se ela estiver num ambiente seguro, limpo, bem higienizado, com certeza ela vai sair bem e muito agradecida de tudo que a gente pôde fazer por ela enquanto ela esteve aqui. Isso a gente está trazendo algumas situações, não querendo dizer que vai ser sempre, mas a gente precisa garantir e evitar também, né? A gente tem aí exemplos de ambientes que estão visivelmente sujos e é de responsabilidade de cada profissional auxiliar de hotelaria ficar atento nesses ambientes, né? É porque a gente não se imagina dentro do hospital, se o cliente chega num ambiente e encontra já sujo, que sensação que passa na cabeça dele, né? Ainda mais numa instituição como o Sírio-Libanês. A gente precisa deixar claro, trabalhar esse olhar, que o que está sujo é nosso. E tem algumas situações que a gente precisa entender que não dá para esperar. Um exemplo de fluidos corporais, exemplo de fezes, urina, a gente vê um exemplo de sangue. Isso pode acontecer, né? Estamos no hospital. Então, dizer que não vai existir, vamos estar mentindo para vocês, mas essa é a realidade. Vai depender da área também que a gente vai atuar, que vai se deparar com esse tipo de situação. Mas o auxiliar de hotelaria, ele vai, sim, em algumas situações, precisar realizar esse tipo de serviços que nós quem garantimos o serviço de limpeza e conservação do ambiente. Então, algumas imagens ilustrativas, né? Porque muitas das vezes tem algumas pessoas que acham que
eu vou para a hotelaria, né? Chega lá, mas tem que limpar o sangue, tem que limpar fezes, né? Está sendo claro, estamos sendo claro e deixando, e no nosso treinamentos também, a gente acaba levando essas situações também. Tem pessoas que mesmo assim ainda acabam querendo avançar e chegando na hora, eu achei que fosse para fazer outra coisa. Então, por isso, a oportunidade que nós temos aqui de trazer a nossa realidade e depois, assim que concluir, assim que concluir, vocês podem também passar as dúvidas de vocês. Pode avançar, Lucas, por favor. No nosso dia a dia também, lidar com equipamentos, com máquinas, né? Máquinas muitos já conhecem, né? Não sei se todos vocês, mas as máquinas enceradeiras, máquinas high speeds, né? Então, é claro que precisa, quem nunca trabalhou, ficar bem tranquilo que a gente tem sempre um técnico, um supervisor que está do lado, a gente tem os treinamentos, o treinamento com o técnico, o supervisor, para não correr risco, né? A gente tem essa preocupação com o colaborador também. E reforçar assim, o investimento que o hospital faz em todos os equipamentos para que sejam equipamentos de última geração, os mais ergonomicamente adaptáveis a cada tipo, altura de colaborador. Então, a gente tem rolos, né, para um cabo que você consegue adaptar para uma pessoa que tiver 1,50 m ou para uma pessoa que tiver 2 metros, para que ela consiga fazer o manuseio do rodo de maneira confortável, para que aquilo não onere na ergonomia dela. A gente tem os mops, a gente tem a questão do diluidor, da diluição, da forma de diluição, a gente tem os nossos carrinhos, enfim, os nossos maquinários todos. Então, a forma como a gente se preocupa em trazer, né, equipamentos que facilitem o processo de limpeza também é uma preocupação muito grande. Hoje a gente já tem, a gente sabe do mop úmido, assim, né, um que a gente usa para fazer higienização úmida, mas a gente já tem equipamentos que fazem e imitam esse mop, né, nesse processo de limpeza úmida, para facilitar o manuseio, para que a gente não tenha que fazer, às vezes, áreas muito grandes com o braço, como era antigamente, e hoje a gente já tem máquinas que estão fazendo essa atividade. Então, tem uma preocupação muito grande, né, da área de hotelaria, no geral, de investir, né, em equipamentos que facilitem muito a parte operacional, a execução das atividades. Dentro dessas imagens, eu vi que teve perguntas de pessoas que querendo saber sobre as máquinas que são pesadas. Podemos afirmar assim, não que são pesadas, a gente precisa assim, de técnicas, né, para lidar com essa máquina. Por isso precisa de treinamento, né? Não é a questão do peso, precisa ter uma habilidade para ter o controle, precisa de um treinamento específico. Então, mas não é uma coisa assim que não seja controlável, é só aprender a dominar o controle ali. Por isso a gente não arrisca, quando não tem o conhecimento de máquinas, a gente deixar o colaborador já trabalhar com máquinas. Então, a gente vai passar, tem todo um processo, a gente vai explicar do básico, tem muita coisa para ser feita até chegar na parte de limpeza com máquinas. Tem outras alternativas também que dá para a gente ir levando até uma oportunidade de receber o treinamento com o supervisor, com o técnico. Quanto ao tempo, tem sim, tem um tempo para a realização da limpeza de um cronograma. Aí está um exemplo do centro cirúrgico, é um ambiente também que a equipe de auxiliar de hotelaria também que faz o serviço de limpeza para garantir um ambiente sempre limpo, livre de contaminação para a próxima cirurgia. É o que a gente, como a Iramaia comentou, falando na questão da empatia, está vendo aqui a questão da empatia também, porque se a gente não fizer bem feito, a gente não sabe quem será o próximo, pode ser nós, alguém da nossa família. Então, aí tem um exemplo do centro cirúrgico, a gente precisa garantir esse ambiente sempre limpo e higienizado, né? E aí a gente vai precisar transportar resíduos, né? Tem os containers ali que a gente precisa transportar também. Há quem pergunte, é pesado? Não é tão pesado, que os materiais são fáceis de manusear, mas é uma rotina que a gente faz
frequentemente. Então, não é uma coisa, não é que é pesado, né? É rotina. Tem que ter uma rotina para fazer. E aí, são alguns equipamentos que a gente tem aqui também, um exemplo da desinfecção via Bioplant, que é a imagem que está embaixo, né? E aí, caso vocês sejam, né, vocês venham para o curso, a gente consegue explorar um pouco mais sobre isso, sobre essas rotinas. Uma coisa que é importante falar, até porque a gente está falando do centro cirúrgico, e aí pensar em áreas críticas, né, como UTI, pronto atendimento, né? Trabalhar numa área hospitalar é um local que a gente precisa se preparar, porque a gente lida com muitas intercorrências ao longo do nosso dia, né? Não é necessariamente um trabalho que a gente senta e que no final do dia eu termino e eu posso ir embora para minha casa, assim como uma coisa, uma planilha de Excel ou algum documento de escritório, né? Quando a gente fala de centro cirúrgico, por exemplo, a gente está falando de emergências, muitas vezes. A gente está falando de necessidades urgentes, né? Então, às vezes a gente vai ver uma equipe chegando perto da gente falando assim, eu preciso dessa sala agora, 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 eu tenho que pôr o paciente para dentro, não dá para esperar, não sei o quê. E a gente tem que se preparar para receber esse comando, né? E como é que a gente vai ajudar essa equipe de enfermagem a viabilizar essa cirurgia, porque o paciente precisa entrar na sala cirúrgica naquele momento. Como é que a gente pega e libera um box para um paciente que acabou de chegar no pronto-socorro e precisa subir porque ele precisa ser entubado? Então, assim, eu preciso desse quarto em 20 minutos, e a gente sabe que o nosso tempo é 30, mas eles estão em 20. Então, assim, essa pressão é uma coisa que existe no ambiente hospitalar, né? Não sei se vocês já viram aí na televisão aquela série Sob Pressão, mas, né? No Sírio não é igual, mas existe uma pressão, existe uma demanda, existe uma necessidade do tipo, é agora, é agora. E o paciente é a prioridade. Então, assim, a gente precisa lembrar disso, saber lidar com esses conflitos. Às vezes eu estava indo fazer uma atividade e alguém falou para você, não, 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 volta aqui, vamos fazer tal coisa. E porque, né, é uma necessidade, é uma urgência, é uma emergência, a gente está precisando. O nosso foco sempre vai ser priorizar o paciente. Sempre vai ser atender a necessidade dele naquele momento, porque a gente sabe que isso pode salvar a vida, né? Então, lidar com intercorrência, saber mudar. Eu estava me preparando para isso e eu tive que mudar rapidamente, porque eu vou ter que fazer outra coisa. Saber lidar com essa pressão que existe da cobrança, da emergência, do que precisa ser urgente para lidar com a necessidade do paciente. Então, essas são características de um ambiente hospitalar e que a gente está aqui. Lógico que quem fica, né, o auxiliar de hotelaria, o supervisor de hotelaria, que estão lá na ponta, submetidos a isso muito mais junto com a equipe de enfermagem, com as outras equipes multidisciplinares, né? Mas é um ambiente hospitalar, não é sempre, gente, mas eu não posso deixar dizer para vocês que é sempre muito tranquilo, é sempre super, conseguimos fazer tudo tranquilamente, é tudo, não, nem todo dia é dessa forma que a gente trabalha. Então, tem dias que acontecem essas intercorrências, tem a pressão, tem a forma como as pessoas falam com a gente. Então, assim, eu tô falando isso porque eu já fui supervisora. Eu já tive lá na ponta, eu já fiz alta, eu já trabalhei no centro cirúrgico, eu já trabalhei na UTI. E aí, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, Iramai, eu quarto agora. E aí eu falo, nossa, que grossa. Aí, às vezes, não é que ela é grossa. Ela tem uma urgência, ela está precisando daquilo, e não vai dar tempo de falar boa tarde, bom dia, Iramaia. Não, às vezes ela só precisa que a gente agilize o quarto, e depois ela passa e fala, nossa, Iramaia, desculpa, mas a correria. Eu falo, não, tá tudo bem, tudo certo. O importante é que a gente conseguiu. Então, isso também é uma característica muito grande, né, do ambiente hospitalar, da gente focar na emergência, e às vezes não vai dar tempo de chegar, nossa, Edilene, boa tarde. Às vezes, Edilene, pelo amor de Deus, faz essa alta para mim. E aí todo mundo na correria para poder atender a demanda do hospital, tá?
Meu Deus. Aí a gente tem exemplos de algumas dependências do hospital, né? A gente vai falar depois sobre a classificação das áreas, que a gente tem áreas críticas, semicríticas e não críticas. A gente vê um exemplo de uma área crítica ali, centro cirúrgico. Aí tem a dependência do hospital ali, um exemplo de escadas, né? Um quarto já montado, depois de limpo, é muito bonito mesmo, a gente vê. Aqui tem uma sala de espera, né, que a gente já garantiu a limpeza, o ambiente está em boas condições de uso. Esse é o nosso trabalho, deixar o ambiente limpo e organizado, para que o cliente possa impactar com o nosso trabalho. E é assim que a gente acaba criando a nossa identidade, fazendo o nosso melhor. É isso que é auxiliar de hotelaria. Pode passar, Lucas, por favor. Alguns equipamentos, muitas das vezes a gente treina em casa, assim como eu. Ao iniciar aqui na higiene, eu treinei bastante com o rodo em casa. No primeiro dia, eu levei um baile desse rodo. Achei que ia ter uma vassoura, procurei nos 4 cantos, não encontrei vassoura. Então, a gente percebeu essa necessidade de treinar todos os colaboradores. Inclusive, esse curso a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre o nosso carro funcional, os equipamentos, como manusear cada material e como utilizar de forma correta, para que a gente não possa sofrer consequências, né? Então, a Iramael citou o exemplo de alguns equipamentos, o exemplo do MOP, o rodo também, que é um cabo flexível, ajustável. Então, como a gente não vê vocês aí, mas tem rodo para todos os tamanhos, para os baixinhos e para os grandões. Então, pode ficar tranquilo que quem vier vai estar preparado para encarar os desafios. E tem uma coisa muito legal que a gente, né, virou agora, né, que é a questão do uniforme. Então, antigamente, né, as pessoas ganhavam um kit de uniforme, os colaboradores geral do hospital, né, em todas as áreas. Então, eles eram as pessoas que ganhavam um certo número de itens de roupa e aí as pessoas tinham que fazer barra, cuidar, lavar dos uniformes, para poder ir e voltar do trabalho, né? E esse ano a gente fez um projeto aprovado, né, por toda a nossa diretoria. Então, hoje, as pessoas que trabalham diretamente lá no cuidado da assistência, então, todos os auxiliares de hotelaria, recebem uma roupa privativa. Então, quando chega no hospital, eles têm um local que ficam armazenados os uniformes, as pessoas vão até lá, os colaboradores vão até lá, retiram essas peças, né? A peça que é M, MP, G e M, enfim, aquilo que ele acha que fica melhor ali para ele, mais confortável para o trabalho. Ele vai até o vestiário, se troca, põe a roupa, no final do turno ele desce, troca de roupa lá no vestiário e deixa a roupa suja. No outro dia, ele vai ter uma roupa limpinha lá disponível para ele poder utilizar. E aí a gente tinha uma preocupação muito grande, principalmente com o Covid, né? Das pessoas não terem que transitar com o uniforme fora da instituição, delas não terem que ter que lavar, higienizar o uniforme em casa, porque sempre foi uma questão bem forte levantada aqui. Então, hoje, todo o time multidisciplinar de cuidado direto ao paciente usa esse uniforme privativo que fica à disposição, né, para troca diária, e quem faz a manutenção e a conservação é o próprio hospital que encaminha para uma lavanderia externa. Pode seguir, Lucas, por favor. Oi, Dilene, tem uma pergunta da Vitória em relação ao slide anterior. Ela pergunta se essas camas aqui dos quartos também é responsabilidade do auxiliar de hotelaria, arrumar as camas. Boa pergunta. Nesse caso aí foi uma limpeza terminal, uma alta. O colaborador faz a higienização do ambiente e logo após ele monta o quarto, ele forra a cama assim. Então ele limpa e após a desinfecção do ambiente, ele vai deixar o quarto montado para o próximo cliente. É um colaborador que assume o ambiente, o quarto, né? Vamos dizer que o paciente foi embora de alta, ele faz a limpeza e depois ele mesmo monta a cama. É claro que ele vai receber também um treinamento durante o curso, acredito, não sei, mas no dia a dia a gente consegue esse treinamento com o supervisor técnico na área.
E complementando, aqui esse sofazinho que fica do lado é a cama do acompanhante. E assim como nos hotéis, a gente também faz essa forração de cama para os acompanhantes todos os dias. Se eu não me engano, é até após as 19, né, Edilene? Isso, após as 19 horas. É o momento que o cliente já está se preparando para dormir, já jantou, e aí agora a gente prepara a cama do acompanhante. Então, nos quartos, em alguns boxes de UTI, até no pronto atendimento também, que a gente tem uma poltrona, mas a gente se preocupa em ir lá acolher esse acompanhante que está junto com o paciente. Aí a gente faz a abertura de cama para que ele consiga também, mesmo estando no hospital, né, ter um conforto ali para poder acompanhar o paciente e conseguir, né, dormir, enfim, tá bem acomodado. Aí falando sobre os horários ainda, Edilene e Iramaia, eles querem saber quais os horários de limpeza dos quartos. Bom, agora nós abrimos agora para perguntas. Aí temos aí a Iramaia, eu, a Edilene, e temos aqui os dois também, o Leandro, que é o supervisor da operação, e a Luma. A pergunta que o Lucas passou é quanto aos horários da limpeza dos quartos, né? A partir das 15 horas, a gente já tá a partir das 15 horas, a gente já começa a fazer a limpeza na parte da tarde. Na parte da manhã, a partir das 8 horas, a gente já começa a fazer a limpeza dos quartos. A partir das 8 e a partir das 14 horas, das 15 horas. Os terminais, né? Respondi a pergunta? Ainda falando sobre horário, qual que é a carga horária do auxiliar de hotelaria? Posso, eu vou responder. São 8 horas, 220 horas semanais, 8 horas e 20, com um horário de 1 hora de almoço. E aí, à tarde, então, vou falar dos turnos, que é mais fácil, né? Então, a gente tem um turno que é das 6h20 até as 14h40. A gente tem um turno que vai das 13h40 às 22h. A gente tem um turno das 22h até as 5h20. E a gente tem um turno das 23h até as 6h20 da manhã. Todos, né? Então, tem um horário de janta, um horário de almoço. E a gente trabalha nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, 24 horas. Uma pergunta sobre o final do curso. Após o curso, é garantia de empregabilidade no hospital? A Elaine poderia responder? Posso? Deixa eu só entrar em destaque aqui. Acho que o pessoal do RH também pode me auxiliar. Deixa eu só trazer a Pri para cá. Pessoal, essa questão é igual a gente colocou na divulgação do curso, né? Caso a gente tenha vagas em aberto no hospital, a gente acaba priorizando o pessoal que fez o curso, tá? Então, mas é importante que a gente tenha essas vagas em aberto. Não são aberto vagas para as pessoas que finalizaram o curso. Abrindo as vagas, a gente vai priorizando vocês que finalizaram o curso para que vocês possam entrar aí como auxiliar de hotelaria. Algumas pessoas até perguntaram, né? A gente entra pelo Sírio ou eu entro pela empresa terceira? Não, vocês entram diretamente pelo Sírio, que eu vi que teve algumas perguntinhas que vocês colocaram em relação a isso. Muitas pessoas perguntaram em relação ao salário, né? O salário é algo que a gente vai estar falando com vocês, mas no momento da entrevista, que vocês vão estar num grupo menor, e aí a gente consegue respondendo para vocês qual que está a média salarial do auxiliar de hotelaria, tá? Mas geralmente como funciona? Até algumas pessoas estão perguntando sobre o processo. Como é o processo seletivo e tal? Vocês fazem todo o curso, quando finaliza o curso, aí vocês começam a fazer essas etapas de contratação, conforme
for surgindo as vagas, tá? Mas a gente sempre acaba priorizando a ideia que vocês façam um curso que vocês sejam empregados, igual a gente tem um exemplo, né, dos dois que estão aí junto com o Edilênio, né, a Luma, e a gente tem, né, até esse menino aí, eu já esqueci o nome dele, gente, perdão, como é que é o nome dele? O Leandro. O Leandro, que já virou até supervisor, né, que foi provavelmente, ele é de 2017, então ele foi da nossa primeira turma. Então, a ideia realmente é que a gente absorva aí todos vocês, tá bom? O certificado é válido para qualquer hospital ou só para o Sírio? Então, pessoal, a gente entrega para vocês um certificado de participação. A gente tem experiência de alguns alunos que acabaram indo trabalhar em outros hospitais. Fica muito a critério de vocês. Então, assim, ele tem validade. Se você chegar lá e falar que fez o curso com a gente, né, e contar tudo que você aprendeu, ele tem validade. A escolha fica realmente muito de vocês. A gente já teve alunos que tiveram preferência de ficar no Sírio, mas alunos que receberam outras propostas e acabaram indo para outro hospital. Lucas? Pessoal ainda com dúvida em relação à escala, toda escala de qualquer período é 6x1? Sim, 6x1. A gente, diferente das outras instituições, algumas instituições elas seguem à risca ali o 6x1, então é uma folga um domingo por mês, tá. A gente preconiza muito a taxa de ocupação, a gente preconiza muito como está a instituição e a nossa força de trabalho com relação à necessidade do hospital. Então, a gente faz a escala, ela é 6x1, mas eventualmente as pessoas têm mais folgas aos finais de semana do que durante a semana. Acho que 2 perguntas para a Pri. Pri, depois dessa aula magna, qual que será o processo? E se tem benefícios, né? Se o auxiliar de hotelaria recebe benefícios além do salário. Eu não sei se você já quer passar da minha apresentação, não sei se você quer voltar aí para dúvidas, porque eu já queria falar tudo de uma vez, não sei o que você acha melhor. Ô, Pri, a gente só tem uma parte, aí já a gente coloca para você tá. falar. Aí acho que é legal você falar dessa parte, então, depois dos benefícios. Pessoal, tem benefício sim, tá? A Pri vai só chegar na parte dela, ela já vai falar um pouquinho como funciona essa parte, tá bom? Algumas pessoas perguntaram sobre o horário do curso, né? Então, lembrando que a gente falou lá no início, é das 15h30 até as 19h30. Então, vocês ficam com a gente 4 horinhas, tá? Sempre de quarta e sexta-feira, que teve uma pergunta também em relação a isso. Tem outras perguntas em relação ao processo, então vou pedir para esse pessoal aguardar aí um pouquinho, a gente vai seguir com as apresentações, né? Aí no final a Pri responde. Isso. O Paulo está por aí? O Paulo tá. Eu só queria relatar aqui, Iramaia, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas a gente teve uns comentários bem legais, né? Teve uma pessoa que ela não está identificada, ela está com um celular Motorola, que ela falou, né? Exatamente assim, já trabalhei como auxiliar de higiene hospitalar e atualmente sou auxiliar de rouparia. Em hospital, a nossa visão é de fato bem diferente, né? Que é o que vocês falaram, que quando a gente começa a fazer a limpeza, né, no ambiente hospitalar, a gente muda em casa também, né? Então, isso é muito legal, né? A gente percebe nitidamente, né? Não tem como. Exatamente. E teve mais uma aqui, né? Uma pessoa que trabalhou na Santa Casa da Santa Cecília, que ela pode afirmar que cada setor é um aprendizado único, que ela amou todos, né? Porque de lá ela pôde aprender muitas coisas que ela nunca imaginou, né? Então as pessoas estão compartilhando aí também algumas experiências. Pessoal, Isso é só para a muito gente legal. continuando aqui a nossa pauta, não sei se vocês lembram que no início a gente falou que tem as aulas de hotelaria, que é tudo isso que o Edilênio, né, já contou aí que vocês vão aprender, né, é bastante coisa, e a gente tem as outras aulas. Então, a aula de informática, eu vou convidar o professor Paulo para ele contar um pouquinho o que vocês vão aprender, tá bom? Paulo? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Deixa eu só achar você para colocar você como destaque. Pode falar, Paulo. Então, pessoal,
Eu sou o Paulo César, tá? Eu faço parte aqui do grupo Sírio-Libanês, trabalho aqui no Abrace. Aqui no Abrace eu sou responsável aqui pela área de TI e também dou aula para os cursos, né, aqui do Abrace. Então, provavelmente, né, se vocês forem fazer o curso aqui com a gente, né, provavelmente vocês vão me ver por aqui, tá bom? Então, basicamente eu vou contar para vocês um pouquinho, né, sobre o curso de informática aqui do Abrace, tá? Bom, pessoal, não é novidade para ninguém, né, que hoje em dia, né, o mundo está conectado, as pessoas estão conectadas, então cada vez mais, né, a conectividade, né, as tecnologias estão mais presentes em nossas vidas, né? Vejam, um tempo atrás era quase impossível a gente imaginar, né, que a gente conseguiria reunir essa quantidade de pessoas aqui, né, online, né, cada um na sua casa, cada um em um lugar, cada um no seu trabalho, né? Então a tecnologia influencia muito nossas vidas. Então, pensando nisso, né, nesse curso que vocês vão fazer, está incluso algumas aulas de informática, né? E eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso para vocês, tá? Por que vocês devem aprender, né, informática? Primeiro, né, para a gente atender às demandas dos participantes, né? Porque é extremamente necessário que vocês tenham o domínio de algumas ferramentas básicas aí de uso do dia a dia, tanto no celular quanto no computador, né? Então, isso vai facilitar tanto para o seu trabalho como para a sua vida, né? Sua vida pessoal, né? Então, a gente vai também proporcionar aqui um amplo aprendizado das tecnologias, né? Para você aplicar no seu dia a dia. Também a gente utiliza-se dessas ferramentas de tecnologia, né, com a forma de inclusão digital, porque hoje em dia a gente costuma dizer o seguinte, né, quem não sabe de tecnologia, quem não domina o mínimo possível da tecnologia, né, a gente considera que está um pouco deslocado do grupo, né, a gente considera que é um analfabeto da tecnologia. Então, a gente necessita, né, é extremamente importante isso, que todos tenham o mínimo conhecimento possível sobre essas ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? Então, a gente também vai valorizar os conhecimentos e referência dos participantes, ou seja, provavelmente, né, alguns de vocês já devem ter um conhecimento sobre alguma tecnologia, sobre os softwares que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai valorizar esse conhecimento que vocês já têm, né? E vamos agregar o nosso conhecimento aqui com vocês, né? Então, vamos criar um aprendizado mútuo, né? Então, vamos estimular, né, o seu aprendizado, que você, né, cada vez mais aprenda novas tecnologias, né, e novas formas de se conectar aí no mundo digital. E também, né, promover a sustentabilidade, propondo novas formas de fazer uso da tecnologia da informação e comunicação, né? Então, como que a gente utiliza isso de forma sustentável para facilitar a nossa comunicação, o uso do dia a dia, tá? Então, são várias coisinhas aí que a gente vai aprender ao longo desse curso de informática, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, especificamente, né, do que vocês vão aprender, né, nesse curso. Então, basicamente, nesse curso a gente vai ter aula de Windows, né? Então, vocês vão conhecer um pouquinho sobre o computador, área de trabalho, exploração de arquivo, criar pasta, né? Então, todo o ambiente de trabalho do computador, né? O Windows, porque é o sistema operacional mais utilizado no mundo no momento. Então, a gente vai ver como que a gente utiliza o sistema operacional de uma forma bem prática, né? Então, a gente vai ver também parte de e-mail, né? Então, porque e-mail é uma coisa super importante, então todo mundo precisa ter um e-mail, eu acredito que todos vocês têm um e-mail, né? Então, se você tem um celular, o celular te obriga, né, a ter um e-mail. Então, a gente vai aprender como é que a gente trabalha com esse e-mail, né? Então, a parte de login, segurança, envio, recebimento, contato, agenda, né? Então, é super importante. E também a parte de e-mail empresarial, né? Que quando a gente trabalha numa instituição que tem um e-mail corporativo, mudam algumas regras, mudam algumas coisinhas, e a gente vai aprender isso durante o curso também. Vamos falar sobre a internet, né, de modo geral, né? Então, segurança na internet, como a gente trabalha com a internet, quais são os softwares que a gente usa, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, tá? E vamos também aprender sobre o Word, que é um processador de texto, né? Então, vamos aprender como é que a gente redige documento, cria conteúdos em textos, parte de normatização, regras ABNT. Então, vamos ver tudo isso na parte de documentação.
Vamos ver também o Excel, né, que é a parte de fórmulas, planilhas, funções, né, as operações básicas, aritméticas que a gente trabalha dentro do Excel, né, então vamos criar a planilha de orçamento, então vai ser uma coisa que vai ser bom tanto para o seu trabalho quanto para o seu dia a dia, né, e vamos ver também a parte dos conteúdos transversais, né, que visa muito a parte de segurança da informação e comunicação corporativa, né, então isso é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tá? Então isso é um pouquinho do que vocês vão ver aqui, né, dentro do curso de informática. Então, isso vai ser bom para a sua vida pessoal e vai ser bom para a sua vida profissional, tanto aqui no Sírio como para a sua vida em qualquer outro lugar, tá? Porque hoje é fundamental que você saiba esses conteúdos, né, básicos de informática. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e a gente vai se ver em breve. Obrigada, Paulo. Pessoal, vou continuar com vocês aqui, tá? Até para a gente cumprir nosso horário. Além das aulas de informática e das aulas de hotelaria, a gente vai ter algumas aulas que a gente chama de soft skill, que são aulas comportamentais, onde vocês vão aprender um pouquinho sobre questões de competências, habilidades, atitudes, né? Postura profissional, escutativa, comunicação não violenta. Então, a ideia é falar para vocês um pouquinho das competências, né, que hoje o cargo de auxiliar de hotelaria precisa para vocês atuarem dentro do Sírio, né? Então, a gente vai ter em torno de 15 horas, vai ser uma aula por semana, onde vocês vão estar ali trocando realmente com o professor um pouco da vivência de vocês, né, e aprendendo um pouquinho como é o perfil aí desse profissional para trabalhar no Sírio-Libanês, tá? Então, vocês também vão ter aí, além da hotelaria e da informática, essas aulas de soft skill. Pode passar, Lucas. Aí, como eu comentei lá no início, eu não sei se estavam todos, né? A gente vai promover para vocês algumas indicações de aulas de condicionamento físico, tá? São aulas que a gente indica em todos os cursos para melhorar um pouco o condicionamento físico de vocês, força, resistência. Então, a gente faz indicação de algumas aulas online que vocês podem fazer em casa. E uma vez por semana, a gente vai indicar toda terça-feira às 18h30, vocês podem ter um encontro online ao vivo com o nosso educador físico, onde além de tirar dúvidas, né, sobre os exercícios que vocês vão estar fazendo ali em casa, né, online, a gente vai indicar alguns vídeos, ele também vai estar fazendo algumas atividades com vocês, né? A gente sempre indica, porque a gente, quando aplica nos alunos, a gente percebe uma grande, como a gente colocou ali, os benefícios, né? Melhor em questão de qualidade de vida, nível de estresse, ansiedade, disposição, resistência, força, né? Então, é bem importante que vocês participem dessas aulas, para que no final, né, vocês consigam aí tá super bem aí para continuar no processo seletivo, né, e serem contratados. Então, é uma aula que também está dentro aí do escopo do nosso curso. Pode passar, Lucas. Uma pergunta, né, que geralmente as pessoas fazem, eu não vi ainda essa pergunta aqui, mas a gente não oferece ajuda de custo, tá? Nem com transporte, nem com alimentação. O que a gente oferece, já que vocês vão ficar 4 horas lá, são 2 lanches, né? Então, vocês vão chegar, vão ficar das 15 até as 19, então é bastante puxado. Então, a gente oferece um lanche dentro do nosso próprio espaço, mas uma ajuda de custo em dinheiro com transporte e alimentação a gente não oferece, tá? Então, são dúvidas que sempre aparecem, mas que eu não vi nenhuma por aqui por enquanto. Pode passar, Lucas. Aqui das próximas etapas, a Pri vai falar um pouquinho, tá? Mas só para já ir passando para vocês, a próxima etapa vai ser entrevista online, que a Pri vai falar um pouquinho dessa etapa da entrevista. Quem for aprovado nessa entrevista já vai fazer a matrícula no curso, e aí inicia as aulas no dia 5 de outubro. Eu vi que teve algumas pessoas que me perguntaram aí de novo, eu perdi o dia do início do curso, então a gente começa 5 de outubro e vai até o dia 9 de dezembro, tá? Então a gente tem aí mais ou menos 3 meses de aula. Pode passar, Lucas. Isso a gente vai fazer no final, agora eu vou passar para a Pri, para ela falar com vocês um pouquinho da etapa de entrevista, tá? É o 28. Dela é esse primeiro slide, isso. Isso, 28. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, todos estejam acordados aí ainda, gente.
Ainda tem só um pouquinho, vou ser breve, para não tomar muito tempo de vocês. Eu sou a Priscila, eu estou na instituição há 7 anos. Comecei na área de desenvolvimento organizacional, na área de gestão de pessoas, e agora estou na área de atração de talentos. E para mim é muito importante fazer parte desse curso. Já dei aulas de soft skills em outros cursos também. É muito gratificante quando a gente consegue disseminar o conhecimento para outras pessoas, né? Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre a parte de entrevista, tá? E considerem essa etapa não só para entrevista com a gente, para qualquer entrevista que vocês forem participar, é importante aí algumas dicas que a gente passa agora, tá? Então, falando aí das dicas de entrevista, de como se vestir, por mais que a gente faça uma entrevista online, que a gente só veja a carinha de vocês, é importante que vocês estejam aí com trajes adequados, não evitar excesso no look, não fazer aquela maquiagem que a gente não consegue nem identificar com quem que a gente está falando, ou roupas curtas, ou decotadas que a gente consiga identificar na entrevista online. Tá? Isso também pode ser utilizado na entrevista presencial. É importante que o traje seja confortável e transmita o que vocês querem transmitir para aquela pessoa, né? Uma vez eu escutei, e é verdade, se você quer ser uma pessoa de sucesso, tenha a aparência de uma pessoa de sucesso. E isso eu acho que vocês podem levar para a vida de vocês. Pode passar, Lucas. Aqui a gente mostra, então, as etapas, né? A gente coloca essas duas, porque tem alguns cursos que a gente faz presencial, esse em específico de hotelaria a gente vai fazer a videoconferência, tá? Então, vai ser online. Por favor, pode passar o próximo passo. E aqui a gente passa alguns fatores que influenciam em um processo seletivo, tá? Tanto os positivos quanto o negativo. Positivo, o que a gente considera aí como positivo para um candidato tendo o olhar de atração, tá? Uma apresentação adequada, sempre ser cortês, educado, gentil e principalmente agir com naturalidade. Tá? É importante que vocês entendam que vocês não estão sendo avaliados se está certo ou se está errado. A gente quer entender a personalidade de vocês e entender se vocês se adequam à cultura do sírio-libanês. Então, não existe certo e errado, a gente quer saber como vocês são, tá? Importante saber sobre a expressão verbal e não verbal, tá? Isso é uma coisa que a gente fala no curso, mas é importante vocês saberem. Então, se a gente gesticula muito, se a gente está com cara de cansada, tudo o que a gente faz impacta na nossa comunicação, tá? Pontualidade, isso é muito importante, tanto na parte presencial quanto online. Eu vi no chat aqui que está perguntando se o curso é online. O curso não é online, apenas a etapa do processo seletivo para o curso é online, tá? Quando a gente fala de pontualidade, é importante sempre, nas entrevistas que a gente for marcar, que vocês testem o fone, testem o áudio, testem o celular, coloquem o celular para carregar, que muitas vezes a gente esquece, para não aí perder alguma oportunidade por conta disso. Então, tenta entrar um pouquinho antes no link, ver que funcionou, e aí, se tiver qualquer dificuldade no acesso ao link, a gente vai dar os contatos aí, né? Vai ter pessoas da equipe de seleção entrando em contato com vocês para agendar essas entrevistas. Vocês podem acionar essa pessoa e falar, eu não estou conseguindo acessar o link, que aí ela vai tentar te ajudar, mas é importante vocês tentarem acessar com antecedência, tá? Sempre trazer ideias pertinentes, enriquecedoras e criativas. Ter interesse pela empresa, então, já que eu vi bastante gente aí com interesse em entrar no sírio-libanês, é importante vocês entrarem no site, conhecer um pouquinho sobre o sírio-libanês, o que a gente faz, quais são os nossos programas aí da parte de filantropia, que são muito bacanas. Esse é um programa já da parte de filantropia, tá? E disponibilidade e entusiasmo para iniciar o trabalho, tá? Quando a gente fala aí de disponibilidade e entusiasmo para iniciar o trabalho, aqui a gente fala do curso, tá? Estou vendo bastante gente perguntando aí da vaga, quando que eu vou ser contratada, quando vai começar o processo seletivo. É importante a gente frisar que agora a gente está falando do processo seletivo para o curso,
tá? Importante frisar que vocês já vão iniciar aí com um passo a mais à frente de uma pessoa que não vai ter realizado esse curso em um processo seletivo. Por isso que a gente fala que a gente dá prioridade para vocês, porque vocês já vêm com uma bagagem aí desse curso aí de 3 meses, de uma pessoa que muitas vezes não teve essa oportunidade, tá? Então, considerem isso como uma oportunidade de carreira para vocês, sempre, em qualquer curso que vocês forem fazer, não só esse, já é um passo à frente que vocês entram com os demais candidatos. Tudo bem? Agora, os pontos negativos, tá? Arrogância, agressividade, má postura, tá? Isso eu nem preciso falar. A gente está numa organização que o nosso diferencial é o calor humano, então é isso que a gente espera das pessoas que estejam com a gente, tá? Ser prolixo, o que é ser prolixo? Falar, falar e não falar nada. Sabe aquela pessoa que fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum? Isso é ser prolixo. Não tem necessidade de ser no processo seletivo. O que a gente quer no processo seletivo é conhecer vocês, tá? Dispersão e brincadeiras inadequadas, não tem necessidade no processo seletivo. Falta de vigor, desinteresse e apatia, isso parece que não, mas a comunicação verbal e não verbal aparece muito no processo seletivo, tá? Formulários mal preenchidos, então a gente vai ter alguns formulários aí, tem dúvida, questiona a pessoa que passou o formulário para você, ela vai te ajudar. Ah, eu não sei se eu estou escrevendo certo ou errado, pergunta, tá? Falta de informações sobre a empresa contratante, quando vocês vêm aí sem saber um pouco sobre a empresa, atraso injustificado, ó, não vou conseguir participar, surgiu uma urgência, não tem interesse no curso, tá tudo bem, tá? Essa aula é justamente para isso, para a gente alinhar as expectativas de vocês com a gente, tá? Então, ai, Pri, não achei, fala com a equipe do Abrace, eu acho que esse curso não é para mim. Não tem problema. O importante é a gente ter pessoas interessadas no curso, tá? Português incorreto e gírias, a gente sabe que é muito difícil tirar isso, mas é importante aí se perceber um pouco no processo seletivo, tá? O uso de celular, toque de celular também é inadequado, e mascar chicletes e comer balas. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Vamos para o próximo. Aqui o que eu friso novamente, não existe certo e errado, então vão na entrevista com tranquilidade, respirem fundo, sejam vocês, tá? É importante vocês serem verídicos, reais naquilo que vocês estão falando, que isso a gente sente, não adianta, a gente sabe quando a pessoa está sendo alguém. Quando a gente assiste BBB, a gente normalmente não fica nessa justificativa, né? A pessoa está fingindo que que é aquilo, mas não é. Então, a gente sabe, tá? Como eu falei, não tem certo e errado. A gente só precisa identificar as pessoas certas para as posições certas, tá bom? Pode passar. E aqui o que a gente fala, seja claro, seja verdadeiro, seja você, tá? Isso é muito importante. A clareza na comunicação, tenta fazer uma história da sua vida, não tentar ir e voltar, porque aí fica confuso para a gente entender. Vão ter mais pessoas participando do processo seletivo ao mesmo tempo que vocês. Então, é importante aí tentar falar de 5 minutos no máximo, tentar até testar antes, conversar com alguém. Estou sendo clara, estou falando, porque muitas vezes a gente se percebe quando alguém está escutando a gente, tá? Me perguntaram, então, de benefícios, eu fiquei de responder. De novo, vou frisar que esse curso já é um passo, tanto aqui para o Sírio-Libanês, quanto para qualquer outra vaga que vocês quiserem em outros hospitais. É lógico que a gente sempre dá preferência para os candidatos desse curso, até porque vocês já conheceram a cultura da organização, vocês já sabem o processo nosso, então isso já traz uma bagagem para vocês. Mas, como a Elaine e a Iramaia comentaram, né, vocês podem participar de outros processos seletivos. Por isso que eu deixei essa parte de benefícios, que é uma segunda etapa para falar agora, tá? Como benefícios, a gente tem assistência médica, assistência odontológica, o programa Cuidando de Quem Cuida, que é um programa que a gente tem médicos de família do Sírio-Libanês que realizam o atendimento médico para a gente, colaborador, e para os nossos dependentes do plano de saúde. Tem o Vale Alimentação, tem um refeitório no local, um restaurante no local,
tá? Tem o programa de Gympass, que é uma rede de academias aí com valores diferenciados que a gente tem. Tem o programa Recarrega, que é um programa que concede mais 3 folgas no ano, justamente para recarregar as energias de vocês. A gente sabe que o ambiente hospitalar é um ambiente muito dinâmico, acontece muita coisa ao mesmo tempo, então a gente sabe que precisa desse tempo para recarregar as energias, mas eu quero que vocês se sintam à vontade e queiram fazer o curso antes de entrar dentro da organização. Eu sei que depois que vocês, escutando tudo que a gente fala sobre o sírio-libanês, dá vontade de trabalhar, mas pensem primeiro no curso, de vocês aproveitarem tudo que a gente vai ter para oferecer para vocês, tá? O que mais que eu queria falar? Acho que era só isso mesmo, né? Ficou faltando alguma coisa, Elaine, Lucas? O Pri, acho que é legal falar que eles vão receber o e-mail para entrevista, né? Isso, é verdade. Como que vai seguir as próximas etapas? Entre sexta-feira, segunda-feira, no máximo terça-feira da semana que vem, a gente irá entrar em contato com vocês por e-mail e ou por telefone, tá? Para passar as datas das entrevistas, tá? Receber o e-mail, é importante ficar atento aos e-mails, né? Muitas vezes chega na caixa de entrada ou chega no spam, e confirma que recebeu o e-mail para falar que vai participar, tá? Provavelmente entre a próxima semana, depois do feriado, dia 8 até o dia 16, a gente estará agendando as entrevistas com vocês, tá? Vão ser em horários aí de manhã à tarde, a gente vai fazer uma escala bem bacana aí, vai ser eu, mais algumas analistas, mais os gestores da área já participando dessa etapa do processo, tá? Lembrando que esse processo é para o curso, tá? Depois que vocês realizarem o curso, fazer toda a parte, aí vai ter um outro processo para vocês realizarem, se tiver vagas abertas, tá? Por que que a gente faz 2 etapas? Porque vocês não vão entrar no curso da mesma forma que vocês saíram. Então, é importante a gente fazer uma entrevista depois que vocês passarem pelo curso, tá? E aí, quando for para uma vaga, tem a etapa aí com a gente, atração de talentos, com o gestor, tem uma etapa de teste físico, tá? Então, não deixem de fazer as aulas de condicionamento físico, tá? E aí, depois, quando tiver vagas, aí a gente passa a data de admissão, aí a gente confere aí a remuneração, confere os benefícios, a gente conversa tudo com vocês. Mais alguma coisa? E acho que é isso, né? Eu vou pedir para todos vocês ficarem ainda, né, o pessoal e os inscritos no curso, porque vocês vão preencher para a gente agora uma ficha de interesse. O que que a gente quer? Depois de tudo que vocês escutaram, se vocês ainda têm interesse de continuar no processo, se vocês têm interesse de participar do curso, se vocês se visualizam atuando, né, na função de auxiliar de hotelaria, então a gente vai mandar o link. Lucas, tá? Acho que quase no último slide, mas eu vou mandar aqui para vocês. No chat, é só vocês clicarem e responder, é uma pesquisa bem rápida, e também tem algumas perguntas sobre o nosso encontro de hoje, tá? O que que vocês acharam, como que vocês avaliam, então eu vou pedir que todos vocês preencham. E aí eu quero agradecer a presença de todos os convidados, né, a Priscila, a Iramaio e Edilênio, né, queria que vocês já dessem um tchau para eles, né, que a gente já tá, nossa, no nosso super horário. E agradeço Tentei ser o também mais a breve presença. possível, hein? Eu também. E a gente agradece super a presença de todos vocês que se inscreveram no curso, né, que querem participar dessa oportunidade. A gente fica muito feliz, assim, realmente de estar aí fazendo essa capacitação aí mais uma vez. Tá bom? A Iramaio e Edilene, se quiser se despedir. E aí, pessoal, eu vou passando o link, tá? Aqui no chat para vocês. Lucas, você consegue colocar para o pessoal? Iramaio, Edilene, se vocês quiserem dar um tchau para o pessoal. É só agradecer a todos a atenção de todos vocês e espero vocês após o processo seletivo e nos veremos ao vivo. Desejo boa sorte a todos. Sucesso. Pessoal, também quero agradecer muito a presença de todo mundo, 132 pessoas, é muita gente, né? E a gente tem um orgulho enorme do trabalho que a gente faz aqui e de poder transmitir isso para outras pessoas e que vocês possam fazer isso em outros lugares, enfim. A gente tem muito orgulho, então a gente agradece muito de vocês estarem aqui, a gente espera ter conseguido elucidar as dúvidas de vocês aí, e a gente espera vocês em breve aqui no curso.
Pri, quer Obrigada, falar um tchauzinho para pessoal. eles? Acho que eu faço das palavras da Ira Maia as minhas. É muito gratificante participar de todo esse processo, de ver a carinha de vocês, as falas todas entusiasmadas. Espero vê-los em breve, tanto na parte aí do processo seletivo, nos cursos. Sou suspeita para falar do Sírio-Libanês, então não vou falar sobre ele, porque eu amo essa instituição. E que dá essa oportunidade, né? Eu acho que um pouco do que o pessoal lá do Edilênio, a Ira Maia comentou, é uma organização que cuida das pessoas, cuida dos pacientes e cuida dos colaboradores. Então, isso vocês podem ficar tranquilos, que aqui vocês serão bem cuidados. Um beijo e não deixem de preencher aí o formulário, né, Elaine? Já vou apoiar você aí nessa etapa. Obrigada, Pri. Tchau. Pessoal, o que a gente Boa queria sorte a dizer todos. para vocês também, teve muitas pessoas com problema no áudio, né? Quando vocês entraram, várias pessoas não estavam conseguindo. Então, a gente gravou, tá? Aqui o encontro, a gente vai disponibilizar um link, a gente vai deixar uns 2 dias para quem perdeu aí alguma informação, ou quem não conseguiu, às vezes, chegar no horário por algum compromisso, não tem problema. Ou se vocês souberem de alguém que não conseguiu participar, porque estava trabalhando, estava tendo um outro compromisso, então a gente vai encaminhar para vocês o link, tá? Vai ficar uns 2 dias aí disponível ainda para vocês poderem assistir tudo que a gente falou aqui na live, tá? Então amanhã a gente encaminha para vocês sem falta, o link vai por e-mail, tá? Então fiquem atentos que o link vai chegar no e-mail de vocês, tá bom? E aí eu vou pedir, conforme vocês forem respondendo o formulário, vocês já estão liberados. Muito obrigada pela presença de vocês. E qualquer dúvida a gente ainda vai ficar por aqui, tá bom? Ira Maia e Edilênio, se vocês quiserem indo, a gente vai acompanhando aqui o pessoal. A Pri, a gente agradece aí a presença de vocês. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Pri. Obrigada, Edilênio. Vou te contar. Como que eu preencho esse formulário? Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Força. Fundamental é mesmo